Olá, seu Francisco, tudo bem? Oi, Gabi, tudo bom? Tudo certo. Que bom que você aceitou participar, fiquei bem feliz. Vai contribuir aí um pouquinho mais com esse meu projeto sobre a língua portuguesa e a diversidade Que bom. que a gente tem, né? Então, vou pedir para você começar falando seu nome e onde você mora hoje. Ok, meu nome é Francisco Nunes, eu moro em São Caetano do Sul, São Paulo. Legal. E você nasceu aí mesmo ou não? Já morou em outros lugares do Brasil? Já eu nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Uhum. e já morei no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Legal. Então, teu sotaque é uma mistura de um pouco de cada estado, né? E, Eu acho que sim. Até onde eu percebo, eu tenho muito pouco de sotaque gaúcho. Eu não me identifico com o sotaque gaúcho. aham. E acho que não tem nenhum preponderante, Uhum. né? E como eu gosto da língua portuguesa, é o meu trabalho, eu gosto de adotar coisas da língua portuguesa de cada região que eu acho interessantes, Sim. né? Por exemplo, eu adoto o trem de Minas Gerais, tá? Sim. Eu acho que é uma palavra fantástica que serve para tudo, Sim. né? É prática, economiza um monte de diálogo e de construção frasal, É então eu verdade. uso muito trem. É verdade. E tem um sotaque do Brasil que você acha mais bonito? Olha, eu tenho um prazer muito especial em ouvir o sotaque baiano. Eu me Baiano. considero baiano de coração. O modo como os baianos espicham as vogais dá à fala deles um tom assim muito carinhoso. Sim, Também verdade. a melodia do sotaque parece que enche toda a fala dele de cores. Sim, Né? O modo dele falar todo é muito dramático, é muito colorido como eles o são. Né? verdade. Uma coisa que me chama muita atenção é a pronúncia peculiar do NH no final das palavras, que eles não pronunciam como NH, Aham. especialmente nos diminutivos. Então, aquele jeito de falar dá ao diminutivo um tom ainda mais diminutivo. Sim. É muito interessante. E Pode dar um eu acho exemplo? também que os baianos falam de um jeito muito dramático. Tá? Eu aprecio muito. E outro sotaque que eu gosto muito é o sotaque do mineiro. Eu acho que é um sotaque de gente simples, sem pressa, caseira, amigável, Sim, é, em, em todas as faixas sociais, né? sim. Aquele jeito manso de falar, economia de sons, abolição dos pronomes reflexivos, aglutinação de vogais, a interrupção da palavra na sílaba tônica. Né? Eu Sim. acho isso muito fantástico, eu acho um jeitão de vida descansada. Sim, eu também gosto muito do sotaque mineiro e quando eu ouço já me remete a um cafezinho quentinho, pãozinho de queijo, Isso. um Então, cafezinho esse jeito deles passado na hora, interromperem as fresquinho. palavras, eu acho muito interessante. E se comunicam muito bem Sim, desse jeito, né? sim, Eles falam o necessário para se fazerem comunicar. sim, Então, nessa ideia, como você falou, né, de ambiente caseiro, doméstico, íntimo, amigável, próximo. sim, é verdade. Eu sinto exatamente, eu tenho esse sentimento quando ouço sotaque mineiro. E é, tem uma palavra na língua portuguesa que você considera sua palavra favorita? Olha, eu não consigo definir uma palavra favorita. Eu tenho afeição especial por algumas. Sim, Eu fui, eu fui alfabetizado muito cedo, vivi numa casa onde havia muitos livros, a leitura era muito estimulada. sim. Então eu comecei a ler antes de ser oficialmente alfabetizado, Uhum. porque o desenho das letras me chamava a atenção. Sim, Então pequeno ainda, antes de ir para a escola, eu associava desenho de letras às palavras, porque eu as tinha ouvido em algum lugar, em algum momento. uhum. Então, isso sempre me chamou a atenção. Eu sempre disse, brincando,
quando casei, que a primeira palavra que eu queria que os meus filhos falassem era fenolftaleína. Como? Fenolftaleína. É uma substância Fenolftaleína. química, não tem nenhuma razão especial, só porque eu sempre achei uma palavra curiosa, Uhum. eu dizia, né? Mas para minha frustração, nenhum deles falou isso, né? Então, tem uma palavra que eu gosto de modo especial é a palavra saudade. Eu já tentei defini-la várias vezes em várias poesias, né? Eu escrevo poesias, e saudade é uma palavra indecifrável, por isso ela me atrai. Outra palavra que eu gosto muito é de silêncio. Eu acho essa palavra com muitos significados, né? Parecendo até uma contradição com ela mesma. Eu acho que ela é uma palavra que fala muito, fala de muitas coisas, e eu aprecio. E outra palavra que eu gosto muito é de lágrima. Lágrima? Eu acho que lágrima, porque ela me faz pensar em muitos sentimentos. Né? Há lágrimas de profunda tristeza e de exuberante alegria. E é a mesma lágrima. Então, ela me remete a muitas coisas diferentes. Sim. Eu gosto de lágrima. E interessante que nesse projeto eu tenho percebido algo assim com relação ao brasileiro, né, de forma geral, que as palavras, a maioria das palavras que são escolhidas estão relacionadas à emoção, ao afeto, ao sentimento, né, tanto de saudade, como você falou, e da lágrima. Eu sinto que o brasileiro é muito isso, assim, é muito do afeto, do sentimento. Outra palavra que muitas pessoas escolheram, eu acho que 2 ou 3 pessoas escolheram é cafuné, né? Que remete muito a esse jeito brasileiro de receber e de aconchegar, né? Tanto nos sotaques também, na nossa cultura, com relação à comida, a você recebe alguém, você quer preparar, né, algo gostoso para que a pessoa se sinta confortável, se sinta em casa. E é bem Sim. interessante isso. Gostei, mas lágrima foi a primeira pessoa que falou de lágrima. Gostei da escolha da palavra. E Eu gosto. você falou que o seu trabalho envolve a língua portuguesa, né? O português. Sim. E tem alguma parte da língua portuguesa que você considera assim difícil e que às vezes tem até dificuldade de lidar? Ah, sim, sim. Eu sou tradutor e sou escritor. E também dou aula de redação e dou aula de português, mas eu tenho uma profunda dificuldade com o gramatiquês, sabe? Eu não consigo. Os nomes técnicos, a explicação técnica que usa outros nomes técnicos, as explicações, eu não sei explicar. Se me perguntarem, eu não sei explicar, as pessoas ficam escandalizadas, né? Como é que você, tradutor, professor, Sim. e tal, não sabe? Não sei, eu realmente não sei. Eu sei usar a língua, sabe? Eu sei usar bem, eu sei usar corretamente, eu identifico os erros, eu sei corrigi-los, eu sei qual é a forma culta de usar a língua, mas eu não sei o gramatiquês. E eu acho que tentar ensinar a língua por meio de regras, por meio do gramatiquês, não funciona. Eu tenho procurado, tenho ajudado pessoas com dificuldade em língua portuguesa, dificuldade de redação, dificuldade em pronúncia. Eu tenho procurado ajudá-las e fujo completamente das regras. Eu sempre digo para elas o seguinte: olha, primeiro você aprende a usar. Isso. Tá? Firme-se bem no uso correto. Depois, se houver necessidade, você aprende o nome técnico desse trem aí. Sim. Mas por enquanto não precisa. É verdade. Sim, nossa, muito interessante você falar isso, porque eu tô aprendendo, tô estudando, aproveitando esse tempo de quarentena, que eu tô mais tempo em casa, então posso me dedicar mais, né? Porque aprender uma língua exige dedicação, né?
E quanto mais eu aprendo outras línguas, eu penso, graças a Deus que eu nasci no Brasil e tô aprendendo português desde que nasci, porque senão ia ser muito difícil aprender. Mas eu tenho tido contato com estrangeiros, né, que estão tentando aprender o português do Brasil. E eu vejo, eu sinto assim que fora, né, quem aprende inglês, por exemplo, a gente aprende assim por estruturas meio seguindo uma gramática, mas no português é muito difícil. Por exemplo, eu sei dizer que a melhor forma de você dizer isso ou de você escrever isso no português é assim, mas entrar em nomenclatura de até mesmo assim, o mais básico de sujeito, adjetivo, substantivo, enfim, não tem, é muito mais difícil. Então eu acabo usando estratégia de exemplos. Como que você. O que você quer dizer? Então você pode dizer assim, assim, assim. Aprenda a aplicar isso que você quer dizer e não precisa se preocupar se é oração subordinada ou insubordinada ou enfim, né? Esses nomes técnicos que a gente vê em outras línguas, que a gente aprende em outras línguas, no português se torna bem difícil. Outra coisa também é os tempos verbais, né? É, Sim. nossa, eu quase caio para trás, né? Quando eu tenho que dizer se é pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. Mas na verdade a gente não sabe muito isso, né? A gente aprende na escola, mas eu sei, dependendo da ideia que eu quero expressar, qual forma do verbo usar. Mas explicar isso é Sim. bem complicado. E na verdade, no português vivo, no português real, no português das línguas, no português que você usa a maior parte do tempo, tudo aquilo que você aprendeu na escola não existe. Veja só, na escola a gente aprendeu que são 6 os pronomes, não é? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Na prática é eu, você, eles e a gente. Isso mesmo. Não é? É isso. Então, por que você vai colocar na cabeça de um estrangeiro uma coisa que ele nunca vai ouvir? Tá? Claro, a menos que ele queira se aprofundar no estudo da língua culta, da forma culta, né? Na literatura, aí sim, ele de fato vai precisar. Agora, para se comunicar, para falar português, se fazer compreender e falar bem, falar corretamente, ele vai precisar saber que é eu, você, ele, a gente e acabou. Sim, é verdade. Esses são os pronomes iniciais. Eu uso, tá? Os tempos verbais. O falante, ele sempre vai adotar a forma mais fácil de falar. Então, o brasileiro, em vez de falar a forma plural, numa palavra única, o verbo único, ele prefere a forma composta, né? Nós vamos comprar. Ninguém diz nós compraremos. Sim. E nem fala nós, fala a gente vai comprar. É verdade, sim. Então, o falante sempre vai procurar o modo mais simples, mais direto, mais objetivo de falar, menos dependente de regras. Tá? Então, é assim que tem que ensinar. Agora mesmo eu estava assistindo uma aula de uma professora de inglês que eu aprecio muito, e eu fico impressionado que os americanos ensinam o inglês que é falado comumente. Eles não ensinam o inglês burocrático, tá? O inglês castiço. Eles ensinam o inglês que é falado na rua. Ela estava ensinando, dando uma aula a partir de um trailer de um filme. E o trailer e um filme registra uma linguagem comum, coloquial. Coloquial, sim. Então ela apontando lá, ó, esse som eles aglutinam com aquele, esse som eles não falam, essa palavra aqui eles juntam com a primeira, aqui tem 3 palavras e o cara fala de uma vez só. Esse é o inglês real. E quando a gente tenta ensinar português, a gente se preocupa com o gramatiquês, com as regras, tá? Não funciona. É verdade. Outra coisa que me perguntaram esses dias, um estrangeiro, né, me perguntou, eu sei que por todo o Brasil tem diferentes sotaques, às vezes tem uma expressão que é usada num lugar e que não é tão usada em outro, e talvez eu não saiba o significado, né, uma expressão específica, mas, assim, de modo geral, vocês conseguem todo mundo entender o que o outro está falando.
Eu disse sim, né? Ainda mais eu como uma admiradora, né, da diversidade de sotaques do Brasil, eu amo ouvir sotaques diferentes, assim, a gente consegue entender. Aí ele perguntou, mas vocês não têm uma língua, tipo, geral, assim, porque todo mundo tenha que usar, independente da região onde nasceu, ou do status social, ou do ambiente? Eu falei, não, tem a língua é, escrita, né, que é a correta, que a gente aprende na escola, com a gramática e tudo isso, e quando a gente tá no âmbito escolar ou universitário, a gente procura usar essa linguagem mais formal. E tem a língua falada que não tem regras, assim, é Claro. totalmente diferente. E aí ele me perguntou, mas como que vocês conseguem se entender se não tem regras? Eu falei, não tem regras, o importante é se comunicar e isso a gente consegue fazer. E isso acontece com qualquer língua. Sim. Se você conversar com ele, se perguntar sobre o idioma dele, isso acontece em qualquer língua, porque a língua é dinâmica, a língua sofre influências. Tá? A linguagem de uma região que é próxima da fronteira com outro país que fala um idioma diferente, necessariamente vai ter um vocabulário diferente, que tem influências que outra região não sofre. Sim, é verdade. Tá? A flora de uma determinada região modifica o vocabulário daquela região. Com certeza. Porque está se referindo a coisas que não existem em outras. Sim. E um substantivo normalmente gera um verbo relativo a ele. Então, se é um substantivo, porque só aquela coisa só existe em determinada região, vai ter um verbo que só tem naquela região, vai ter um adjetivo derivado desse substantivo que só tem naquela região. Verdade, sim. Então, assim, não existe. E no máximo que se consegue fazer é o VOLP, né, o vocabulário oficial da língua portuguesa, que é uma tentativa de reunir os vocábulos oficiais da língua. Sim. Mas a gente sabe que o falante está se lixando para o vocabulário oficial. É verdade. Né? O falante vai falar, ele vai criar as palavras que ele sentir necessidade. Sim. Tá? Ele não conhece todo o vocabulário oficial e ele sente necessidade de definir alguma coisa, ele vai inventar uma palavra. Verdade. Né? E é assim que toda a língua funciona, né? Sim. Mas muito legal. Eu vou encurtar a conversa, porque eu tenho uma limitação de tempo do vídeo, mas quem sabe nos próximos conteúdos a gente marque de conversar, porque eu gostei muito de conversar, vi que tem bastante conteúdo pra gente compartilhar e trocar experiências. Mas só para finalizar, então, uma expressão ou frase que você considera bem útil e ensinaria para um estrangeiro que está aprendendo a língua portuguesa? O que eu ensinaria para ele é que os diminutivos em português são uma falsidade. Tá? 1 minutinho pode significar 1 hora. É verdade, sim. Tá? Aqui pertinho pode significar poucos metros ou alguns quilômetros. É verdade. Tá? Foi uma coisinha de nada, pode ser o seu carro demolido num poste. Eu diria para o estrangeiro, nunca confie no brasileiro que usa diminutivos. É verdade. A gente usa muito e realmente não quer dizer que é diminutivo. Legal, gostei. Não é. Gostei da dica. O engraçado é que normalmente, quando se usa o diminutivo, é porque, na verdade, não é uma coisa pequena. Se alguém te diz, só um minutinho, pode ter certeza que vai demorar. A gente quer que a pessoa sinta... Pode saber que... A gente quer que a pessoa sinta que é uma coisa simples, mas na verdade não é. Eu queria te pedir um favorzinho. Te prepara que vai ser punk. Uma focada. Exatamente. Qual é a diferença entre 1 minuto e 1 minutinho? Minuto tem 60 segundos, então não existe minutinho. Sim. Então, na verdade, minutinho é mais do que 1 minuto. É verdade. Então, isso eu alertaria para o estrangeiro. Não caia nessa conversa. Legal. Não caia nessa conversinha. Isso aí. Muito legal. Então, tá bom. Muito obrigada. Agradeço a tua participação.
e disposição, né, de compartilhar essas experiências. Gostei muito de conversar. E até a próxima, então. Depois, quando estiver pronto, eu mando pra Tatá e mando pra ti também, ver como ficou. Muito Tá bom. obrigada. Tchau, Feliz por ter tchau. sido útil. Um abraço. Abraço, tchau, tchau.